Agora nosso foco é função cosseno. É importante que você já tenha assistido a aula de funções periódicas e função seno, tá? Porque eu detalhei muita coisa que eu não vou detalhar nessa aula do cosseno agora, perfeito? Então, se você caiu direto nessa aula, por favor, vai lá na playlist, busca lá funções periódicas e função seno. Faça as aulas para depois vir para cá, tá bom? Para quem já assistiu, vamos embora então trabalhar. Qual é o objetivo? O mesmo que nós fizemos no seno, tá? A partir aqui do comportamento do cosseno, na circunferência trigonométrica, a gente quer obter o gráfico da função f de x igual a cosseno de x, tá legal? Então, aqui eu tenho três situações, vamos começar pela primeira, está na coluna amarela, e vamos lembrar o que a gente fez. Quando a gente não conhece o comportamento de uma função, a gente escolhe alguns valores para a variável x, não é isso? Obtém o f de x correspondente, com isso a gente forma uma tabela, não é? Marca os pontos aqui no sistema de eixos cartesianos e constrói aí, esboça o gráfico. Pois é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos entender um pouquinho antes aqui no ciclo trigonométrico como é que a função cosseno se comporta e aí depois a gente vai visualizar esse resultado lá no gráfico, tá? Que valores que a gente chutou para x, né? A gente pode escolher qualquer valor, tá? 0, 0,1, 0,2, porém, existem alguns valores em radianos, né? Que eu conheço, são os ângulos notáveis, lembra? Você sabe qual é o cosseno de 30, de 45, 60, por exemplo. Então, por que não, né? Trabalhar com π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3 e, claro, outros arcos aqui, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai escolher, mas não tão aleatoriamente, vamos escolher alguns para os quais eu conheço o valor do cosseno. Bora então? Ok. Antes, um pequeno truque aqui, né? Para a gente montar aqui os valores em radianos na circunferência trigonométrica, e olha o que eu vou fazer, eu vou usar só aqui o zero, esse a gente conhece, esse aqui você também é conhecido, o seu é o π, né? Que é meia volta, porque a volta inteira é 2π radianos, né? Então, meia volta, π radianos. E a partir desse conhecimento aqui, desse π, eu consigo obter os outros. Olha que bacana que eu vou fazer. Quando eu paro aqui no 90 graus, né? Então, estou falando em arco, partindo do zero, eu dei meia volta, ou seja, a metade da meia volta. Se a meia volta vale π em radianos, neste pontinho aqui eu vou ter π dividido por 2. Você está de acordo comigo? Facinho assim? Então, tem gente que já decorou, tudo bem, mas se você não decorou, lembrou que meia volta é π, a metade da meia volta, π sobre 2. Mais ainda, olha só, a metade da metade, então vamos lá. Se daqui a aqui é π sobre 2, se eu dividir ao meio, seria 90 por 2, 45 graus, não é isso? Seria equivalente aqui a esse ângulo central, né? 45 graus. A metade de π sobre 2 é π sobre 4, tá lá. Então, matei o π sobre 4, tá? Que seria o correspondente ao 45 graus. E a partir de agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar sempre um tamanho de 45 graus de fatia em fatia, que já vai dar uma boa ideia na construção do gráfico. Então pensa comigo, se daqui a aqui é π sobre 4, eu vou ter daqui até o 90 graus, olha, π sobre 4 mais π sobre 4. O que é isso? 2 vezes o π sobre 4. Então, de novo, né? π sobre 4, uma vez, 2 vezes. Repare que se eu multiplicar 2 vezes 2 por π sobre 4, vai simplificar o 2 com 4 e vai dar o π sobre 2, que você já tinha lá. Mas olha aonde eu queria chegar. Uma vez π sobre 4, 2 vezes π sobre 4, 3π sobre 4. Pronto, sem fazer muita conta. 4π sobre 4. Gente, o que é 4π sobre 4? Se você simplificar, vai dar π. Olha ele aqui. 5π sobre 4. 5π sobre 4. 6π sobre 4. Pessoal, 6π sobre 4, simplificado, vai dar 3π sobre 2, né? 7π sobre 4. Entendeu? Olha, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes o π sobre 4. E 8 vezes o π sobre 4 corresponde a 2π, que vai cair em cima do zero de novo. Percebeu? Então, dessa forma, na verdade é a regra de 3 o que eu estou fazendo, mas de uma forma muito fácil, né? Mais fácil do que ficar multiplicando em cruz e fazendo cálculos aí. Algo parecido você poderia fazer também com esses valores notáveis, tá legal?
Mas bastam esses pontos para a gente, foram os pontos que eu escolhi, olha lá, 0, π sobre 4, π sobre 2, etc. Então eu fiz sempre, né, 1/8 da circunferência, e com isso a gente já tem uma precisão. Gente, como é que você vê o cosseno? Vamos embora? Você tem aqui, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui, olha, do π sobre 3, que é os 60 graus. Qual é o cosseno de 60? Você deve saber de cor, é meio, né? Então, observa que o valor da abscissa desse ponto é exatamente meio. É o valor do cosseno, cai no eixo dos cossenos. Estamos lembrando? Muito bem. Então, vamos entender o comportamento do cosseno à medida que o arco vai aumentando de 0 aqui em direção a 90 graus, ou a π sobre 2. Vamos embora. Quando eu estou aqui no 30 graus, olha lá, raiz de 3 sobre 2. Aumentou o arco, raiz de 2 sobre 2. Aumentou mais o arco, meio. E à medida que o arco vai aumentando, quase no 90, eu vou me aproximando de 0 para o cosseno. Quando eu estiver no π sobre 2, o cosseno vai ser 0. Então o cosseno foi de 1 até 0. O valor do cosseno diminuiu. Enquanto o arco aumentou, o valor do cosseno foi reduzindo. Perfeito? Então a função vai ser decrescente nesse trecho. Continua aumentando o arco. Quando eu venho para cá, o que aconteceu com o cosseno? E olha, foi ficar lá do lado de lá, negativo, não é? Muito bem. Então, a partir desse conceito, dessa ideia, eu coloquei aqui, preenchi a tabela e vamos marcar os pontinhos. Estamos trabalhando com as duas primeiras colunas, desconsidera aquelas lá. Nós vamos fazer o gráfico de f de x igual a cosseno de x. O primeiro par ordenado que eu tenho é 0, 1. Ou seja, o x é 0 e o f de x vale 1. Cadê esse ponto? X é 0, né? Aqui está a origem, o y é 1, então é esse ponto amarelinho ali. Perfeito? O segundo ponto, quando o x é π sobre 4, o arco é x sobre 4, o f de x vai ser raiz de 2 sobre 2. Gente, raiz de 2 é 1,4 mais ou menos, né? Aproximadamente. Dividido por 2, 0,7. Olha o ponto aqui. Perfeito? Então, 0,7 está mais ou menos nessa altura, vai passar por ali. Quando o x vale π sobre 2, ou seja, 90 graus, o nosso cosseno caiu aqui no zero. Olha lá, π sobre 2, o f de x vale 0. Então, ele vai passar aqui, nesse ponto aqui, vai cortar o eixo ali. Quando for 3π sobre 4, onde é que eu estou com 3π sobre 4? Estou aqui no segundo quadrante, né? O cosseno ficou negativo, né? 3π sobre 4 menos raiz de 2 sobre 2, ou seja, aproximadamente menos 0,7. Aqui está o meio, 0,7 para cá, vai ser esse pontinho aqui. E vamos embora, quando for π, vai ser menos 1. Marquei o ponto, tá? E prossigo marcando os pontinhos da minha tabela. Vou colocar eles aqui para você, né? Eu já dei uma antecipada, e com isso a gente consegue fazer aí um esboço do gráfico. Agora, olha só que bacana. Se você assistiu a aula anterior, você lembra que o seno partia do zero, não é isso? Olha o que aconteceu com o cosseno, ele parte do 1. Porém, você vai perceber que você vai obter um gráfico muito parecido com o gráfico do seno, muito parecido, né? Só que, olha, se você vier aqui para o lado de cá, para o lado negativo agora, você vai ter o seno, seria isso, ó, daqui para cá, não é? A primeira volta. Então, basicamente, o tipo de curva é o mesmo. Tanto é que muita gente não gosta de chamar de cossenoide, tá? Prefere continuar chamando de senoide. Sim, ela é uma senoide, só que, veja, ela deveria começar aqui, né? Na função seno, deslocada, né? π sobre 4 para trás. Percebeu? Então você tem aí uma senoide, no caso, mesmo no caso da função cosseno. Pronto. Está representada. Observa que a partir daqui a coisa se repete, né? Você representou, na verdade, aqui, olha, a primeira volta no ciclo trigonométrico. Ora, depois que você chegou aqui, tudo que aconteceu vai se repetir. E vai se repetir indefinidamente para lá. Portanto, você tem uma função periódica. Observe que nesse espaço da primeira volta, de 0 a 2π, nada se repete. Desceu, desceu, chegou no mínimo que é menos 1, subiu. Quando chegou aqui, que ela começa a descer de novo, olha aqui, ela vai acompanhar esse ritmo, ou seja, ela vai começar a se repetir. Então, o período é este tamaninho aqui, né? O período vai ser 2π, exatamente uma volta, da mesma forma que na função seno de x, tá bom? Então, vamos escrever aqui, olha, a função f de x igual a cosseno de x
tá legal? É essa, amarelinha aqui. Ela tem um domínio, que são todos os reais, tá? Eu vou ter cosseno para qualquer valor real, então o domínio são todos os reais. Tá fácil de você ver o conjunto imagem? Conjunto imagem. Estou fazendo a mesma coisa que a gente fez lá com o seno. Observa que a imagem vai estar sempre entre -1 e 1, né? Está nesse trecho aqui, tá vendo? O menor valor dele é -1. Você não vai encontrar para fora nenhum f de x para essa função. Então o conjunto imagem também ficou igual ao do seno. Vai de -1 até 1, o intervalo, -1 e 1 inclusos, né? E para completar aqui o nosso estudo, a gente vai falar do que? Da amplitude e do período. O período você já concordou comigo, vou chamar de P, vale 2π. E a amplitude? A amplitude é o quanto o máximo ou o mínimo se afasta do quê? Da linha média, não é verdade? Então se daqui até aqui eu tenho 2, a metade é 1, tá? Então a amplitude é 1, é a distância do ponto até a linha média. Então, amplitude uma unidade. Perfeito? Agora a gente vai fazer aqui uma função, uma variante da cosseno de x, né? Veja bem, eu já tinha comentado sobre isso lá na função seno, né? Na natureza tem muitos fenômenos que funcionam dessa forma, mas não exatamente, não é tão simples assim, não é? Essa curva pode ser achatada, pode ser esticada, pode ser deslocada, né? Então, a gente vai estudar isso. Nessa aula aqui, eu vou colocar 2 exemplos para você entender do que eu estou falando e depois eu vou ter uma aula só para mostrar as variações possíveis nas funções seno e cosseno, tá legal? Cai bastante vestibular, então fica atento, fica atenta, assista depois também a próxima aula. Mas vamos embora. Estou querendo construir agora a função f de x igual a 2 vezes o cosseno de x. Você pode escolher os mesmos valores para x, tá certo? Só que agora você esquece essa coluna amarela aqui, tá? O f de x igual a cosseno de x já está feito. E vamos olhar para a coluna azul. E como é que você obtém? Você faz assim, olha, quando x igual a 0, você calcula cosseno de 0, né? Vai dar 1 e multiplica por 2. 2 vezes 1, 2, está aqui o 2. Perfeito? Como você já deve ter percebido lá na função seno, eu vou adiantar um pouco aqui. Você já sabe que essa coluna, para ser obtida, basta multiplicar a primeira aqui por 2, né? Porque se eu tenho os senos de x e aqui é os cossenos, e aqui eu tenho 2 vezes o cosseno de x, né? Ela é exatamente o dobro da coluna anterior. O que você precisa tomar cuidado é para trabalhar com os pares assim, ó. Né? O par ordenado, valor de x, valor de y, perfeito? Andar nessas 2 colunas. E olha o que vai acontecer, todos os valores dobraram. Então, quando x é 0, o nosso f de x vale 2, então a função passa por aqui, olha lá. Quando o x é π sobre 4, então π sobre 4, né? A nossa função agora passa pelo raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, tá lá. Depois, quando é π sobre 2, olha que legal, hein? Cosseno de π sobre 2 é 0. Vezes 2, 0 vezes 2 continua sendo 0. Então, ela cai lá para o 0, vai passar aqui também, ó. Então, olha que bacana, ela deu uma esticada, né? Olha lá. Tá certo? E você vai perceber que acontece a mesma coisa com o seno. Dobrou, é como se você pegasse essa amarela aqui e espichasse, multiplicasse ela por 2. E aí você já deduz que se fosse 3 vezes o cosseno de x, você multiplicaria por 3, né? Então, este valor aqui, repara que ele vai afetar no domínio não, vai afetar na imagem, porque vai ampliar a imagem, vai afetar na amplitude, tá certo? Mas também não vai mexer no período. Vamos checar isso? Vamos lá. Vamos continuar. Então, eu marquei até o π sobre 2. Para o 3π sobre 4 é menos raiz de 2, gente. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4 negativo, então vai passar aqui, ó, né? Daqui ele vem para cá, depois para cá. Vamos embora. No menos 2. Ops. E aí você pode completar o teu gráfico. Vamos ver se eu acerto aqui. E aí ele continua indefinidamente se repetindo. Beleza? Tranquilo? Legal. Simplesmente esticou por 2. Então, essa aqui em azul, a gente pode representar aqui, ó, por exemplo, vai ser f de x igual a 2 vezes o cosseno de x. Perfeito? E como é que ficaria
lá na funçãozinha laranja, se eu multiplicasse por meio, que é um decimal menor do que 1, né? Se eu multiplicar por 1 é o primeiro caso, é 1 cosseno de x, né? Agora, um decimal vai achatar a curva. Cada valor de cosseno, né, que eu obtive aqui, eu vou multiplicar por meio. Multiplicar por meio significa dividir por 2. Repare, eu obtenho o cosseno do arco, o cosseno de zero. Quanto é? É 1, perfeito? Multiplico por meio, o resultado é meio. Então, quando x é zero, o y é meio. Então, olha, em vez de partir do 1 ou do 2, ele parte agora do 0,5 ou 1 sobre 2, é a mesma coisa, né? Muito bem, gente. O que vai acontecer com os valores? Todos eles vão ser essa coluna amarela dividido por 2 vezes meio. Então, vou fazer o gráfico, ele vai ficar espremidinho aqui, ó. Vamos ter algo nesse jeitão. É o mesmo jeito, é a mesma curva, só que agora, olha lá, achatada pelo meio. Tranquilo? Gostou disso aí? Parece difícil, mas não é, né? Relativamente simples. O que eu preciso que você compreenda agora é o que vai ser falado na próxima aula, tá? Você percebe, eu gosto de chamar de maldades, né? Porque a pessoa aprende aqui, legal, f de x igual a cosseno de x, eu entendi como é que funciona, e aí de repente você vai fazer lá uma questão, cai na prova, 2 vezes cosseno de x, não é bicho de 7 cabeças, aqui você já entendeu, mas tem outras maldades que eu posso fazer. Por exemplo, né? Em vez de multiplicar o cosseno de x por 2, eu posso botar esse 2 lá dentro, multiplicando o x. Então, cosseno de 2x vai dar um efeito diferente no gráfico, tá? Eu posso, por exemplo, somar um valor, cosseno de x mais 2, então vai dar um outro efeito especial. Então, cada alteração que eu faço aqui nessa função base, vamos chamar assim, né? Na basicona, que é a amarela, cada alteração vai dar uma modificada nesse gráfico. E é isso que a gente vai estudar. Então, é muito importante que você se lembre da função dessa amarela aqui, da função cosseno, como ela é, e da função seno, como ela é. E uma coisa você já sabe, elas têm exatamente o mesmo formato, só que uma deslocada em relação à outra, tá certo? Tanto é que a gente não usa o termo cossenoide, a gente prefere usar senoide mesmo para a função cosseno. Tá legal? Muito bem, se você compreendeu e se gostou, vou pedir para você compartilhar com seus amigos. Lembra de deixar o seu like, tá bom? E se puder também, se inscreva. Até a próxima aula, obrigado por sua atenção.